Você já parou para pensar? Quem realmente decide o destino de um país? Não são os milhões de dedos que apertam com esperança o botão verde e confirmam o voto. Não são os rostos sorridentes estampados nas campanhas. A verdadeira decisão, fria e silenciosa, acontece atrás de uma tela, em um sistema que você nunca viu, nunca entendeu, e talvez nunca deveria confiar. Hoje, eu vou te levar para um lugar onde quase ninguém ousa pisar. A intimidade obscura da máquina que governa sem rosto, sem alma, mas com poder absoluto. Não é só sobre tecnologia. É sobre como, sem perceber, entregamos nossa escolha mais sagrada a um sistema que se esconde sob camadas de códigos, protocolos e promessas que poucos sabem explicar, e menos ainda conseguem provar. Feche os olhos e imagine. Você está ali, numa cabine apertada, cercado de silêncio, ouvindo o barulho seco das teclas enquanto digita os números que, acredita, representam a sua vontade. Então, com um gesto quase automático, confirma. Mas, logo depois, o vazio, a tela apaga, o som some, não há testemunhas, nem provas palpáveis, nem um recibo para te lembrar que aquela escolha foi registrada exatamente como você quis. O que resta? Apenas a fé. A crença cega de que, em algum lugar, uma máquina invisível fará o que é certo. Mas, e se não fizer? A confiança no invisível é perigosa. Já parou para pensar quantas vezes, na história, sistemas supostamente infalíveis falharam, ou pior, foram manipulados? Quem nos garante que essa máquina, fria, silenciosa, inalcançável, não pode ser dobrada por interesses que jamais conheceremos? E o mais inquietante, se fosse, você saberia? Você perceberia? Naquele exato momento, milhões acreditam estar decidindo o futuro do país. Mas, será mesmo? Ou estamos todos apenas alimentando um ritual tecnológico, repetido a cada 4 anos, sem jamais perceber que, talvez, a decisão já tenha sido tomada muito antes, por mãos que não tremem, que não vacilam, porque sequer são humanas. E então vem a virada. Imagine um mundo onde o voto perdeu completamente seu sentido, onde apertar aquele botão é apenas um gesto mecânico, como respirar ou piscar os olhos, automático, sem consequência real. É um mundo que parece distante, mas e se já estivéssemos vivendo nele? E se o controle que tanto acreditamos ter, na verdade, for só mais uma ilusão confortante, cuidadosamente alimentada para manter a ordem, para nos fazer seguir adiante, submissos, obedientes, confiantes? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer, e muito menos responder. Será que ainda somos nós que escolhemos, ou já fomos escolhidos há muito tempo, por algo que não vemos, e que talvez nunca entenderemos? Você nunca viu esse código, ninguém viu, a não ser eles. Linhas e mais linhas de comandos enfileiradas, ocultas nas entranhas da máquina, escritas por mentes que você não conhece, obedecendo a lógicas que você nunca aprenderá. Enquanto você aperta um botão acreditando ser dono da sua escolha, eles, do outro lado, manipulam o verdadeiro fio condutor de toda uma democracia, o código-fonte. E agora eu te pergunto, quem fiscaliza quem escreve essas palavras silenciosas que, no fim, decidem quem vai governar, quem será perseguido, quem será esquecido? O código é como uma escritura sagrada, trancada em cofres de sigilo técnico e jurídico, longe dos olhos curiosos, protegida sob o pretexto da segurança nacional. Mas será mesmo segurança? Ou medo de que descubramos algo que não deveríamos saber? Imagine por um instante uma linha de comando, isolada no meio de milhões, capaz de inverter votos, de apagar registros, de alterar o destino de uma eleição inteira. E tudo isso sem deixar um único rastro visível para você, eleitor, ou mesmo para quem audita superficialmente o processo. Parece um enredo de ficção científica, mas não é. É um risco real, um temor oculto que poucos ousam sequer sussurrar. Dizem que o sistema é inviolável. Dizem que é a prova de erros, de fraudes, de manipulações. Mas quem garante? Os mesmos que criaram, que operam, que defendem com unhas e dentes essa estrutura tão complexa que nenhum cidadão comum poderia sequer começar a compreendê-la. E quando alguém ousa questionar, logo surge o rótulo, o silêncio, a censura velada. Afinal, não se deve mexer onde não se entende, não é? Não se deve provocar o código. Agora pense, quem controla essa tecnologia? Quem decide quando ela será atualizada, quando será modificada? Quem terá acesso aos seus segredos mais profundos? São empresas, são técnicos, são servidores públicos, mas são também pessoas com ideologias,
com medos, com interesses. E interesses podem ser comprados, podem ser dobrados. Não estamos mais falando de cédulas de papel que podem ser contadas por qualquer um, que podem ser verificadas a olho nu. Estamos falando de uma linguagem que poucos dominam, de um território onde o comum não entra, onde a democracia depende não mais da transparência, mas da confiança cega em uma estrutura hermética. E se essa confiança for quebrada, e se já estiver quebrada, mas ninguém percebeu, talvez estejamos todos caminhando por uma ponte cuja sustentação nunca foi testada de verdade, e só descobriremos que ela não suporta o peso, quando for tarde demais. O código oculto é o novo tirano silencioso. Não precisa mostrar força, não precisa ameaçar. Basta estar ali, invisível, determinando tudo, enquanto você segue apertando aquele botão, com a certeza confortável, e talvez ingênua, de que está escolhendo livremente. Você abre o celular e lá está. Mais um vídeo, mais uma denúncia, mais um áudio vazado, mais uma suposta prova de que o sistema eleitoral falhou, de que foi manipulado, de que nunca foi confiável. E você assiste, e duvida, ou acredita, ou compartilha. E, sem perceber, se transforma em mais um soldado dessa guerra silenciosa que já não acontece nas ruas, nem nos tribunais, mas no caos invisível das redes sociais. A desinformação não precisa mais de um panfleto impresso, nem de um discurso inflamado em praça pública. Ela precisa apenas de uma conexão, de um clique, de um compartilhamento impulsivo. E é assim que ela se espalha, como um veneno sutil, contaminando mentes, corações, relações, até que ninguém mais saiba o que é verdadeiro, e o que é apenas mais uma camada de manipulação cuidadosamente plantada. Pense comigo, quem ganha com essa confusão? Quem lucra com essa paranoia coletiva onde cada notícia é suspeita, cada evidência contestada, cada resultado é desacreditado? Enquanto milhões se engalfinham nas trincheiras virtuais, brigando com desconhecidos, rompendo amizades, destruindo famílias, os verdadeiros mestres dessa guerra permanecem ocultos, intocados, manipulando a narrativa com a frieza de quem conhece bem o campo de batalha. A guerra da informação é a mais perigosa porque não tem começo, nem fim. Não há fronteiras, não há bandeiras claras, não há vencedores, apenas vítimas. E você, que agora me escuta, talvez já seja uma delas, sem sequer perceber. Imagine um usuário comum, sentado no sofá, deslizando distraidamente a tela do celular. Ele lê um post, assiste a um vídeo, ouve um áudio e, num impulso, compartilha. Acredita que está fazendo sua parte, alertando, combatendo o sistema. Mas talvez, sem perceber, esteja apenas perpetuando o ciclo de medo, de raiva, de dúvida. E então, vem o golpe mais duro. E se aquilo que você acredita defender for, na verdade, a mesma arma que te mantém cativo? E se a verdade que você busca for apenas mais uma construção cuidadosamente fabricada para te manter em estado permanente de alerta? E assim, mais vulnerável, mais manipulável, mais previsível? Nesse campo minado, cada passo pode ser fatal, cada palavra pode acender mais uma fogueira, cada clique é um disparo, e ninguém está seguro. O que resta, então? Confiar na informação oficial? Mas e se ela também for parte do jogo? Desconfiar de tudo? Mas e se, ao fazer isso, você cair justamente na armadilha que queriam que você caísse desde o início? Este é o cenário perfeito para o colapso. Uma sociedade fragmentada, em guerra consigo mesma, incapaz de reconhecer o inimigo real. Porque, talvez, ele nunca tenha sido uma pessoa, nem um partido, nem um sistema. Mas sim a dúvida plantada, regada e cuidadosamente cultivada até crescer e sufocar toda e qualquer possibilidade de confiança. E no meio disso tudo, você, sozinho, tentando encontrar alguma certeza. Mas cada vez mais afundado nesse pântano onde a única constante é a dúvida. E então, sobra o quê? Quando tudo é dúvida, quando cada voto é suspeito, cada resultado contestado, cada explicação oficial desacreditada, o que resta de uma democracia? Talvez, apenas a aparência, apenas um espetáculo cuidadosamente encenado, onde cidadãos acreditam participar, mas onde, na verdade, são apenas figurantes de um roteiro escrito muito antes da cortina se abrir. Você já sentiu essa sensação estranha? De que, não importa o quanto se envolva, proteste, vote, discuta, tudo continua exatamente igual. Como se o destino já estivesse selado, como se sua participação fosse só mais uma engrenagem que mantém girando essa imensa máquina de ilusão. A confiança.
Esse fio invisível que sustenta a ideia de democracia é também o mais frágil. E uma vez rompido, quem consegue restaurá-lo? Talvez ninguém. Talvez, neste exato momento, estejamos presenciando não apenas uma crise política, mas o colapso silencioso de todo o modelo de sociedade, que há muito tempo deixou de ser sustentado pela participação consciente, e passou a depender apenas da manipulação emocional, do medo, da desinformação. Imagine agora a cena. Uma multidão vai às urnas, como sempre faz, com esperança, com raiva, com cansaço, mas vai. Cumpre seu papel, realiza seu gesto. Mas lá, na frieza silenciosa da máquina, na opacidade do código, na incerteza da informação que circula, nada é como parece. É só um ritual vazio, um teatro que se repete, enquanto, nos bastidores, os verdadeiros autores da história seguem intocados, impunes, invisíveis. E o mais perverso, quanto mais essa sensação de farsa se espalha, mais ela se retroalimenta, porque quem duvida, desacredita, quem desacredita, se afasta. Quem se afasta, abre espaço para que poucos decidam por muitos, para que o espetáculo continue, sem contestação, sem plateia, apenas com atores cada vez mais conformados. E então vem a pergunta que rasga a alma: será que a democracia morreu, mas seguimos fingindo que ela ainda está viva? Será que esse modelo de governo que tanto defendemos já não passa de uma carcaça vazia, sustentada apenas pela repetição mecânica de gestos que já não significam mais nada? A resposta: talvez nunca saberemos, talvez nem queiramos saber. Porque reconhecer isso seria admitir que fomos enganados, que fomos cúmplices, que aceitamos, silenciosamente, a transformação da nossa liberdade em espetáculo, da nossa cidadania em roteiro, da nossa esperança em estatística. E agora, quando você apertar aquele botão de novo, vai acreditar que está escolhendo, ou vai se perguntar, pela primeira vez, se, na verdade, tudo isso não passa de mais uma cena do teatro chamado democracia? E assim, a névoa se fecha ao nosso redor. O que começou como uma simples dúvida, se transformou em uma desconfiança corrosiva. A urna, antes símbolo de liberdade, virou objeto de medo. O código-fonte, antes promessa de segurança, virou metáfora de controle invisível. As redes sociais, que deveriam nos aproximar, agora nos separam em trincheiras digitais, onde ninguém mais escuta, ninguém mais confia, ninguém mais cede. E no centro desse caos, resta você, sozinho diante da tela, talvez se perguntando: será que tudo isso é real? Ou será que já estamos tão imersos nesse espetáculo que não conseguimos mais distinguir o que é fato, e o que é apenas mais uma narrativa cuidadosamente construída para nos manter quietos, distraídos, obedientes? Essa é a ferida aberta que ninguém quer encarar. A democracia, talvez, já não exista como ideal. Talvez ela tenha se transformado apenas num reflexo quebrado, estilhaçado por anos de manipulações, desinformações, pactos silenciosos. E agora, olhamos para esse espelho partido e vemos o quê? A nossa liberdade? Ou apenas o eco das escolhas que outros fizeram por nós, muito antes do primeiro voto? E você ainda confia? Ainda acredita? Ou já percebeu que estamos todos presos em um teatro onde nem os atores sabem mais que estão atuando? Se essa reflexão te atingiu, se fez sentido, se te fez pensar, então eu te convido agora, se inscreva no canal. Aqui, nós vamos continuar revelando as camadas ocultas, os bastidores que poucos têm coragem de expor. Sua inscrição é o combustível que nos faz seguir, mesmo quando o sistema prefere que calemos. E mais, deixe nos comentários: você confia no sistema eleitoral brasileiro? Acredita que ainda temos uma democracia verdadeira? Ou já é apenas uma ilusão mantida por quem lucra com a nossa desconfiança? Eu vou ler, vou responder, e, quem sabe, juntos possamos começar a rasgar o véu, e finalmente enxergar o que existe por trás dessa cortina pesada, desse espetáculo sombrio que chamam de democracia. Até o próximo vídeo, se você ainda tiver coragem de continuar olhando para o que poucos querem ver.